Obrigado, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui juntos mais uma vez, reunidos em Teu nome. Vamos pedir hoje pela saúde de todos aqueles que estão gravemente doentes, para que, se for da vontade do nosso Pai, Ele ajude a recuperação dessas pessoas. E, se não for possível recuperá-las aqui, que Ele as receba em seu seio e tenha misericórdia das suas famílias, levando conforto a todos aqueles que, de alguma maneira, se encontram em sofrimento, seja em decorrência da pandemia ou por qualquer outra razão. Muito obrigado, papai. Bom, vamos lá, a gente vai continuar estudando o documento 118, que fala do sétuplo e do último, que na última reunião nós avançamos 3 linhas. Então, vamos ver se nessa aqui nós avançamos um pouquinho mais. Então, a Sussuzinha vai compartilhar com a gente aí. Você já está aí para compartilhar. Manda bala. Já está aparecendo? Ainda não está aparecendo, Sussu. Olha, está. Então, documento 118, Supremo e o Último, fala sobre o tempo e o espaço, e que é um documento que fala, todos os documentos, série de documentos que fala sobre o Supremo, que foram promovidos por um mensageiro poderoso que permanece temporariamente aqui em Urântia. Então, a gente tinha parado no item 6, que fala sobre a onipotência e onisciência. Onisciência é o poder de criar qualquer coisa sem nenhum limite. É um subpoder da onipotência. Então, Deus é verdadeiramente onipotente, mas não é onisciente, mas não é onisciente. Ele não faz pessoalmente tudo o que deve ser feito. A onipotência abrange o potencial de poder do Todo-Poderoso Supremo e do Ser Supremo, mas os atos volicionais de Deus, o Supremo, não são feitos pessoais de Deus, o Infinito. Acho que vai continuar explicando. Advogar a onisciência da deidade primordial seria desautorizar quase 1 milhão de filhos criadores do paraíso, para não mencionar as hostes inumeráveis de várias outras ordens de assistentes que concorrem com a sua colaboração criativa. Não há senão uma causa não causada em todo o universo. Todas as outras causas são derivadas dessa, que é a primeira grande fonte sempre. E nada nessa filosofia causa nenhuma violência ao livre-arbítrio das miríades de filhos da deidade espalhados por um vasto universo. Dentro de uma moldura local, a volição parece funcionar como uma causa não causada, mas ela demonstra infalivelmente fatores de herança que estabelecem uma relação com a única, a absoluta e original da primeira das causas. Uma coisa importante para a gente observar como nós já discutimos várias outras vezes, né? O eu sou absoluto, ele vem se desdobrando, autodistribuindo, na verdade, né? E essa autodistribuição dele é necessária para ele se livrar da absolutez dele, porque, de outra forma, ele não poderia chegar até nós e criar esse meio onde nós estamos envolvidos. Então, vocês se lembram que uma das coisas que a gente discutiu já é que Deus é perfeito. Deus, sendo perfeito, ele não poderia fazer ou criar a imperfeição. Mas ele pode criar filhos perfeitos
e perfeitos para a criação da imperfeição, que é o caso dos Micaéis, né? Então, por isso que os Micaéis são eles os responsáveis pela criação dos universos locais. Então, da mesma forma, várias outras personalidades descendentes que habitam o nosso universo, elas foram criadas justamente para que o Pai pudesse nos alcançar. De outra forma, ele não poderia chegar até nós. A única maneira que ele tem de chegar até nós é mantendo a perfeição dele com a presença em nós do ajustador do pensamento, mas nos dando o livre-arbítrio de uma forma que ele não possa interferir nas nossas decisões, nas nossas ações. Então, hoje a Sueli postou lá que nós somos uma parte do Supremo, porque o Supremo é a deidade em crescimento, em perfeccionamento, vivendo a experiência da evolução, e nós somos parte dessa experiência. E ela escreveu lá também que o sétuplo, que faz parte deste capítulo aqui, a deidade sétupla é o caminho. Porque, se a gente pensar bem, o sétuplo vem desde o Pai, é o Pai, o Filho, o Espírito Infinito, né? O Espírito Mestre, o Supremo, os anciões dos dias e, finalmente, os Micaéis, que são os nossos criadores. Então, se a gente fizer o caminho inverso, a gente vai passar lá pelo Micael, que é o criador do nosso universo, e é daí a origem da expressão de Jesus, da fala dele, dizendo que ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, primeiro nós vamos passar pelo nosso Micael, depois, quando a gente for para o Versa, nós vamos estar com os anciões dos dias, depois nós vamos estar com o Supremo, no sétimo círculo de Avona, o Espírito Mestre no sexto, o Espírito Infinito no quinto, o Filho no quarto e o Pai no terceiro. Então, é o caminho da evolução. O sétuplo é isso. É toda essa energia espiritual que emana da composição desses seres para a gente chegar lá. Então, o sétuplo é o caminho. Então, nós somos parte do Supremo, o sétuplo é o nosso caminho, e o último o sétuplo é o nosso caminho até o paraíso, até chegarmos no Pai. E o último é o nosso caminho para chegarmos no absoluto, que é fazer a transcendência do tempo para chegar no absoluto. Então, é isso. Vamos lá. Tudo bem. Alguma pergunta? Não, pode continuar. Toda volição é relativa, no sentido em que se originou apenas o Pai Eu Sou. Não, desculpa. Toda volição é relativa, no sentido em que se originou apenas o Pai Eu Sou possui a finalidade da volição. No sentido absoluto, apenas o Pai, o Filho e o Espírito demonstram ter as prerrogativas da volição incondicionada pelo tempo e ilimitada no espaço. O homem mortal é dotado de livre-arbítrio, de poder de escolha, e embora essa escolha não seja absoluta, contudo, ela é relativamente final, no nível finito e no que concerne ao destino da personalidade que escolhe. Ninguém perguntar, vou passar batida. Pode continuar? Pode. A volição, em qualquer nível que não seja o absoluto, encontra as limitações constitutivas de toda personalidade que exerce o poder da escolha. O homem não pode escolher além do âmbito daquilo que é escolhível. Ele não pode, por exemplo, escolher ser outra coisa a não ser um ser humano,
excetuando-se o fato de que ele pode tornar-se mais do que um homem. Ele pode escolher embarcar na viagem da ascensão no universo, mas isso se dá porque a escolha humana e a vontade divina são coincidentes nesse ponto. E se aquilo que um filho deseja é da vontade do pai, então certamente acontecerá. Na vida mortal, os caminhos para diferentes condutas estão continuamente abrindo-se e fechando-se, e na época em que a escolha é possível, a personalidade humana está constantemente decidindo entre as muitas linhas de ação. A volição temporal está ligada ao tempo e deve aguardar o passar do tempo para ter a oportunidade de expressão. Na volição espiritual, já se começa a experimentar a liberação das amarras do tempo, havendo realizado uma escapada parcial da sequência do tempo. E isso acontece porque a volição espiritual está se auto-identificando com a vontade de Deus. Aqui, assim, uma coisa interessante todo o nosso processo é sempre de escolha. Mas a nossa escolha, a partir de um determinado momento, ela coincide com a vontade do Pai. Quando a gente faz a fusão com o ajustador do pensamento, então, a partir daí, já não existe a possibilidade de nós não fazermos mais a vontade do Pai. A nossa vontade sempre vai coincidir com Ele, né? E é por isso que eles falam que na evolução espiritual já se começa a experimentar a liberação das amarras do tempo. Até porque, quando a gente fizer a fusão com o ajustador do pensamento, que então nós nos transformaremos em seres espirituais, em espírito, e, portanto, aí a gente ganha a imortalidade. Então, é por isso que nessa fusão a gente já começa a experimentar a liberação das amarras do tempo. Porque a partir daí, então, a gente é imortal, já não tem mais. Mas a gente continua ainda preso ao nosso ambiente finito. É uma coisa assim meio engraçada, porque a gente é um imortal que está preso no finito ainda. Por isso que depois vai ter essa experiência de transcendência do tempo, quando a gente vai viver, então, a experiência do último. Alguém que se fusionou ao ajustador nunca mais sai do caminho. Alguém que se fusionou ao ajustador nunca mais volta atrás, nunca mais sai do caminho. Mas esse ser que se fusionou ao ajustador pode não conseguir alcançar o Pai. Então, existem alguns mortais que, apesar de terem se fusionado, no crescimento deles espiritual, às vezes eles alcançam a Avona, conseguem superar o primeiro círculo exterior, que é o sétimo, né? O sexto, o quinto, o quarto, e quando chegam no terceiro, eles têm dificuldade, por alguma razão, de reconhecer o Pai. Então, alguns mortais já tiveram que refazer esse caminho algumas vezes, até que se chega à conclusão de que realmente, por alguma razão, aquele mortal não consegue chegar no Pai. Isso é uma exceção, não é uma regra, mas acontece. Então, esse ser, ele não chega a ser um finalitor e ele é destinado a outras atuações, a outras finalidades no universo mestre. Assim como aqueles que não conseguem se fusionar com o ajustador do pensamento, existe a possibilidade de alguns se fusionarem com o espírito ou ao filho. Então, tem essas possibilidades. Mas aqueles que se fusionaram ao Pai, pode haver algum que não alcance o corpo de finalidade. Então,
nesse caso, eu não me lembro agora, tentando mas lembrar se tem algum tem um caso. destino traçado para eles, um destino nobre também, é lógico, mas não conseguiram chegar no corpo de finalidade. Eu acho que não vai ser o caso de nenhum de nós aqui, todos nós vamos chegar lá. Se Deus quiser. Vamos lá. A volição, o ato da escolha, deve funcionar dentro da moldura do universo, que é tornada factual em resposta a uma escolha anterior e superior. Todo o alcance da vontade humana está estritamente limitado ao finito, exceto por um particular. Quando o homem escolhe encontrar a Deus e ser como ele, tal escolha é suprafinita. Apenas a eternidade pode revelar se essa escolha é também supra-absoluta. Então, é isso aqui mesmo, quando a gente, então, alcança a fusão com o nosso ajustador do pensamento, e chegamos, então, até o corpo de finalidade, nós alcançamos a condição de suprafinita. E quando a gente viver a experiência de transcendência do tempo nos 4 anéis exteriores, que é a especulação que se coloca pelos reveladores, então nós estaríamos chegando na condição supra-absoluta, que é chegando, então, ao ambiente do absoluto. Reconhecer a onipotência da deidade é desfrutar da segurança da vossa experiência de cidadania cósmica. É possuir a certeza da segurança na longa jornada ao paraíso. Aceitar, porém, a falácia da onisciência seria abraçar o erro colossal que é o panteísmo. Se a gente aceitar que nenhuma personalidade está nos conduzindo nesse caminho, que não tem esse relacionamento com a personalidade, a gente estaria, então, adotando a ideia do panteísmo, porque a gente estaria aceitando a ideia de que não tem corpo, não tem personalidade. E aí não chegaria lá. Mas panteísmo é acreditar em vários deuses. Vários deuses. Uhum. Quando ele fala onipotência, onisciência seria... É a onipotência menor, né? Se a gente pode dizer assim, delegada aos filhos descendentes, por exemplo, aos Micaéis, né? Então, eles são oniscientes. Então, aqui será que ele está querendo dizer que todas essas deidades, vamos supor, os filhos, os que executam, que não sejam o eu sou, poderia revelar... Um panteísmo. Aí você pode falar, não, tem um monte de deidades aqui, de deuses, para desenvolver. Seria isso? Isso mesmo. Então, quando você reconhece a onipotência, que é a presença de Deus, né, do Pai Todo-Poderoso, na criação desse espaço-tempo que nós estamos vivendo, a gente abraça a nossa experiência de cidadania cósmica. A gente reconhece que tudo isso que está criado aí é para o nosso caminho. Outros seres, essas outras deidades. Função da vontade do Criador. Peraí, que entrou um negócio aqui na minha frente. Vou repetir. No grande universo, a função da vontade do Criador e a vontade da criatura exercem-se segundo os limites e de acordo com as possibilidades estabelecidas pelos arquitetos mestres. O pré-estabelecimento desses limites máximos, contudo, não reduz em nada a soberania da vontade da criatura dentro dessas fronteiras. Nem o pré-conhecimento último, um consentimento pleno de toda a escolha finita, constitui um anulamento da volição finita. Um ser humano maduro e previdente
poderia ser capaz de prever apuradamente a decisão de alguns colegas mais jovens, mas esse conhecimento prévio não diminui em nada a liberdade e a autenticidade da decisão em si. Os deuses limitaram sabiamente o campo de ação da vontade imatura. No entanto, ela continua sendo vontade, apesar disso, dentro desses limites definidos. Aqui existem vários questionamentos que muita gente levanta, né? Então, o pai, por exemplo, ele sabe qual vai ser a nossa decisão, ele sabe qual vai ser o nosso destino. Sim, ele sabe, porque ele pode prever o fim a partir do início. Mas tem um outro aspecto também. Quanto mais a gente evolui, maior é a nossa liberdade de escolha. Nós já discutimos algumas vezes sobre a limitação de escolha quando uma criatura está muito fixada, muito controlada pela energia física. Então, quando a energia física é dominante, a sua liberdade de escolha é muito limitada. Você pode escolher se vai comer ou não, se não comer vai morrer, pode escolher se vai dormir ou não. Você não tem assim uma amplitude muito grande de escolha. À medida que você evolui, a energia mental, as suas escolhas aumentam, e se você amplia a sua capacidade de entendimento com um foco espiritual, então o céu é o limite, né? Lógico, aí você tem uma amplitude maior de escolha. Mas mesmo assim, essas escolhas sempre estão limitadas, porque por mais que você evolua, por exemplo, você não pode dizer, olha, eu agora vou criar meu próprio cosmos e você o Deus do meu universo, dos universos. Essa possibilidade não existe. Então, sua escolha está limitada, sempre dentro de um determinado espectro de ação que a gente pode atuar. Mas continua sendo escolha. E qual é a escolha mais importante? A escolha mais importante é chegar a Deus, é fazer a vontade de Deus. Então, essa escolha não importa qual é o tamanho da sua evolução, a amplitude da sua liberdade de escolha, essa escolha sempre vai estar presente, mesmo naqueles mais pequenininhos. Escolher a Deus. Essa escolha não tem, é suficiente para você ter o crescimento necessário no plano de Deus. Mas então, nossa, tem um monte de coisa interessante. Aqui está falando. No grande universo, a função da vontade do Criador e a vontade da criatura exercem-se segundo os limites e de acordo com as possibilidades estabelecidas pelos arquitetos mestres. Então, eu tenho liberdade de escolha, eu tenho livre-arbítrio. Sim. Mas dentro de uma caixinha que foi estabelecida pelos arquitetos mestres, é isso? Então, de repente, eu tenho 10 possibilidades, 20, 100, 1000, não sei. Mas eu não vou ultrapassar aquilo ali. Não. E é por isso que algumas pessoas conseguem fazer alguma predestinação. Sim. Porque está dentro daquela caixinha. Então, dentro daquela caixinha, se eu analiso a personalidade da pessoa, se eu analiso as características da pessoa, eu até posso supor, e supor corretamente muitas vezes, o que é que ela vai escolher, o que é que vai acontecer. Sim. E é o que eles estão dizendo aqui, que você pode olhar para os colegas mais jovens, e às vezes não precisa ser nem os mais jovens. Qualquer um. Muitas vezes, dependendo do relacionamento das pessoas, o marido é capaz de prever as ações da esposa e vice-versa. Os pais dos filhos, esse negócio todo. Então, algumas reações, algumas escolhas podem ser previsíveis. E será que existem ferramentas para você conseguir fazer isso? Não é que existam ferramentas, é só uma observação, né? A gente... Tem um outro capítulo do livro que fala assim, olha, quando a evolução é física, é material, não envolve a personalidade, é muito fácil prever o que vai acontecer, na maioria das vezes.
Então, a gente pode prever na natureza, né, o que vai acontecer dependendo dos fenômenos que estão acontecendo ali. Quando coloca a personalidade, aí já é mais difícil, porque a personalidade tem capacidade de escolha. E é sempre difícil você prever a escolha das pessoas. Mas, mesmo assim, conhecendo as pessoas, é previsível as decisões e as escolhas que a pessoa vai fazer. Se você conhece as características, você consegue ter uma você não vai leitura. não vai acertar 100% do tempo. Mas o fato de você conseguir antever isso daí não muda a escolha da pessoa. Não muda a escolha da pessoa, mas você pode... Até você fala, eu acertei, mas tá bom, sim, boa sorte. Ela vai continuar. E assim, da mesma forma, o pai sabe sempre o que nós vamos fazer, mas ele não interfere, ele deixa lá a coisa acontecer. Interessante. Alguma colocação, alguma pergunta? Eu tenho uma colocação. Fala. Eu sou... Bom, eu não li o livro durante ainda, eu comecei a ler a introdução, só que eu tive uns probleminhas e tal, então foi até a Sueli que me mandou o livro, agradeci muitíssimo a ela. E eu li a introdução, comecei a ler, mas eu tive uns problemas aí familiares e eu não pude ainda pegar, vou começar a pegar essa semana. Mas eu sou espírita. E eu sempre falei para as pessoas, aos palestrantes, tal, lá dos médios lá do centro, que eu achava que o nosso livre-arbítrio era limitado. Aí eles falavam, não, Tereza, nós temos total livre-arbítrio. Eu falei, eu sei que nós temos, só que Deus, como é inteligência suprema, ele sabe exatamente por onde a gente vai. Então, ele sempre dá um jeito de colocar situações no nosso caminho para a gente passar, no final das contas, pelo que a gente tem que passar. Por isso que eu acho que nosso livre-arbítrio é limitado, porque ele conhece a gente tão bem e sabe por onde a gente vai. Como eu falei, eu não sei, eu vou começar a ler o livro agora com mais frequência, então essa minha opinião pode mudar, eu não sei se é a de vocês, foi o que eu entendi vocês falarem, que nosso livre-arbítrio é limitado por ele saber exatamente aonde a gente vai. Então, pode ser que ele coloque situações no nosso caminho para a gente ir por aquele caminho e aprender determinada coisa. É verdade, isso daí que você colocou está muito bem colocado, Tereza. Mas para nós, mortais, a escolha mais importante é fazer a vontade do Pai. Sim. Então, essa escolha é a escolha que é decisiva para a nossa eternidade. Então, Verdade. algumas escolhas que nós fazemos no dia a dia não interferem nesse processo. Mesmo assim, elas são escolhas que compreendem o nosso livre-arbítrio. Então, é como eu falei, dependendo do foco onde a gente está, a nossa escolha é muito limitada. Então, você ainda não leu o livro, mas a gente basicamente, dentro da estrutura do livro de Urântia, todo ser humano ou ser celestial, não importa, é composto de 4 energias. Uma delas é a dominante, que é a personalidade, que coordena e unifica as outras 3. As outras 3 são a energia física, mental e espiritual. Então, quando você se deixa dominar pela energia física, e tem muita gente assim, a maioria de nós somos assim, porque muitos de nós, o nosso universo não vai além do nosso umbigo. Então, assim, a gente é controlado por uma energia física, no sentido de, eu tenho necessidade de comer, eu como. Então, eu não tenho um livre-arbítrio de dizer o que eu não vou comer. Isso é impossível. Então, a energia física, ela nos impõe muitas limitações de escolha, embora a gente possa fazer ainda muitos, porque eu não posso escolher não comer,
mas eu posso escolher o que comer. Então, são limitações impostas. Quando você tem um predomínio da energia mental, existe uma amplitude muito maior do seu poder de escolha, do seu livre-arbítrio. Então, é aquilo que nós estamos falando, na física, na energia física, os eventos são previsíveis. A gente pode antecipar. Nós podemos dizer, olhando para qualquer pessoa, dizer, essa pessoa hoje vai ter fome. E no momento que ela tiver fome, ela vai comer. Então, isso é previsível, né? Você precisa comer. Essa pessoa hoje vai comer alguma coisa. A não ser que seja alguém que passa fome. Então, não tem o que fazer. Mas é previsível o que acontece com relação à energia física. Já com a energia mental, isso diminui bastante, porque a gente, primeiro, não conhece a mente de cada pessoa. E, segundo, a cultura, o conhecimento, a inteligência, abre um leque de opções muito maiores que aqueles limitados pela energia física. Mas, mesmo assim, muito limitados, todas essas escolhas, ao ambiente que nos cerca. No máximo, o planeta em que nós estamos habitando. Quando a gente tem uma influência muito forte da energia espiritual, nós somos capazes de reconhecer e entender que nós não somos a última bolacha do pacote e que esse mundo do reino de Deus, se expande para muito além das fronteiras do inimaginável. Então, a gente pode ter, dependendo do conhecimento e da energia espiritual que nós recebemos influência, você pode ter uma visão cósmica, ser um cidadão cósmico, que é aquilo que a gente fala. O cidadão cósmico é aquele que reconhece essa obra de Deus e reconhece um caminho para ser percorrido até o Pai no paraíso, com a existência de muitos mundos, muitos filhos de Deus e toda uma irmandade que compõe o reino de Deus. Essa visão tem uma amplitude de escolha ainda muito maior. Caiu o som do Henrique. Essa escolha, que é a única escolha que determina a nossa eternidade, qualquer outra escolha não interfere na nossa eternidade. Então, escolher a vontade do Pai é uma escolha que está acessível a qualquer ser humano, independentemente do seu grau de instrução, do seu grau de poder econômico, financeiro, do seu grau social, da sua posição social, etc. Então, a escolha necessária para chegar ao Pai, para chegar ao paraíso, é uma só. E essa está disponível para todo mundo. Vamos lá. Querem que eu continue? Sim, por favor. Você está indo muito bem. Muito obrigado. Mesmo a correlação suprema de toda escolha do passado, do presente e do futuro, não invalida a autenticidade dessas escolhas. Antes, indica uma tendência pré-ordenada do cosmos e sugere um pré-conhecimento daqueles seres volitivos que podem, ou não, escolher tornarem-se partes contribuidoras da atualização experiencial de toda a realidade. Então, esse aspecto é muito interessante, porque ele coloca uma situação que nos faz partícipes desse organismo vivo que é o cosmos em desenvolvimento. Então, nós somos uma parte, podemos até ser insignificantes no todo, pelo tamanho da nossa... e pelo tamanho de personalidades, o grupo de personalidades que existe em todo o universo dos universos,
mas nós somos como uma célula de um organismo vivo, que é esse cosmos em desenvolvimento. E nós podemos, como essa célula, decidir se nós queremos participar ou não desse organismo. Então, esse é um organismo que está em desenvolvimento, mas apesar de estar em desenvolvimento, ele requer uma participação de perfeccionamento. Então, tudo aquilo que é incompatível com o desenvolvimento desse organismo vivo vai ser rejeitado de alguma forma. Então, nós temos a escolha de participar ou não. Se nós decidirmos não participar, nós vamos ser extirpados desse organismo. Essa é a ideia contida aqui, mais ou menos. Mas é que é interessante. Nós, quando discutimos sobre a formação do Supremo, para a Teresa isso aqui vai ser um pouquinho mais assim, desconhecido, talvez. O Supremo é uma deidade em formação, é um aspecto de Deus vivendo a experiência evolutiva. Então, no seu nível absoluto, o eu sou, Deus, ele é um ser existencial que sempre foi, é e será aquilo que é. Ele é perfeito, acabado, todo conhecimento, toda onipotência, tudo aquilo que a gente já sabe de Deus. Mas tem uma coisa que Deus nunca foi, que é ele nunca foi imperfeito. Então, o absoluto, o eu sou absoluto, segundo os ensinamentos que nós estamos aprendendo aqui, além dessa característica ou dessa natureza existencial, original, que é a existência dele como um ser onisciente, onipresente, tudo aquilo que a gente já sabe, ele tem um potencial de expansão. E esse potencial de expansão é preenchido pela vivência da experiência do perfeccionamento, de partir da imperfeição para a perfeição. E esse potencial, então, está contido na infinitude de Deus, é parte da infinitude de Deus. E esse potencial é preenchido, então, por essa experiência da qual nós somos uma parte, o processo evolutivo. E esse processo evolutivo preenche esse potencial de Deus por meio dessa deidade, que é uma parte de Deus, que está vivenciando essa experiência conosco, que nós chamamos de Deus o Supremo. Deus o Supremo, porque em algum momento ele estará completo quando todos os universos tiverem alcançado a perfeição, tiverem alcançado a luz de vida, que nós chamamos. Nesse momento, essa deidade terá conquistado a supremacia e preenchido, então, esse aspecto potencial do eu sou absoluto em sua infinitude. Então, é disso que nós estamos falando aqui, essa é a experiência que nós estamos vivendo. E esse organismo vivo, que é o desenvolvimento dessa deidade suprema, essa deidade, o corpo dela é o universo dos universos, do qual nós fazemos parte. Além de toda a energia física nele contida, os planetas, a gravidade, a energia do Sol, blá, 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 todo esse negócio que tem de energia física. Tem, lógico, também a energia espiritual e a energia mental. Então, essa deidade, o corpo dela é o cosmos, o universo dos universos, do qual nós somos uma parte. Então, é um feto, é como se fosse um feto em formação, em desenvolvimento. E como todo feto, tudo aquilo que contribui para o desenvolvimento daquele feto é incorporado ao feto e faz parte dele, do desenvolvimento dele. E tudo aquilo que não presta ou que não serve para o feto é expelido, é eliminado, porque esse feto precisa se completar
de uma maneira perfeita e nascer perfeito. Então, é isso. Então, é isso, essa é a experiência que nós estamos vivendo, e é disso que os reveladores estão falando aqui nessa parte. O erro na escolha finita está ligado e limitado ao tempo. Pode existir apenas no tempo e dentro da presença evolutiva do ser humano, do ser supremo, desculpa. Essa escolha errônea é possível no tempo e, além de indicar que o Supremo é incompleto, indica uma certa amplitude de escolha que deve ser dada às criaturas imaturas, de modo que elas possam desfrutar da progressão do universo, efetuando contatos com a realidade, segundo a sua livre escolha. Aqui tem vários aspectos que a gente poderia gastar muito tempo discutindo, mas eu vou tentar ser rapidinho aqui. É quando o eu sou decidiu viver essa experiência de evolução, porque essa experiência nunca foi vivida pelo eu sou, essa experiência, a gente tem que sempre lembrar que o ambiente do eu sou, do Deus, o absoluto, é um ambiente absoluto, onde não existe o tempo e o espaço. Aliás, ali existe tudo e não existe nada. Ali existe apenas a presença do eu sou, do absoluto, que é um ambiente gigantesco e que é um ambiente de perfeição naquele espaço, que é completa. A gente chama de espaço, mas, na verdade, eu estou falando espaço para fazer uma referência, porque não é espaço, ali não tem espaço nem tempo. É um ambiente que é a infinitude. Então, nesse ambiente que está completamente tomado e preenchido pela presença de Deus, o absoluto, nesse ambiente somente existe a perfeição. Não existe a possibilidade de ali sobreviver à imperfeição. De modo tal que, para viver essa experiência de perfeicionamento, o eu sou, o absoluto, ele teve que criar o tempo e o espaço, porque a imperfeição apenas pode existir no tempo e no espaço. Então, a imperfeição, ou ela se transforma numa perfeição e conquista a eternidade, ou ela perece e ela é exterminada, não existe mais, ela deixa de existir. É por isso que o tempo é necessário para a experiência evolutiva. De outra forma, imagina o Pai, o Eu Sou, Deus o Absoluto, colocando um monte de imperfeição no ambiente absoluto. Ele ia desarrumar a casa lá, o negócio não ia dar certo. Ia ser uma imperfeição danada, ia contaminar tudo. Então, por isso que a gente vive essa experiência dentro do tempo. Em algum momento, essa experiência estará terminada. Boa noite, Ana. Então, quando essa experiência estiver terminada, nós teremos alcançado a perfeição, que é chamada luz e vida, que todos os universos do universo vão alcançar. E, nesse momento, então, nós poderemos completar e terminar esse ambiente e esse espaço finito. Por isso que depois a gente teria que viver uma segunda experiência, que é a transcendência do tempo, que é aquela experiência onde a gente não vive mais o perfeicionamento, a gente já estará perfeito, mas uma experiência que nos ensina a superar o tempo. E aí nós estaríamos, então, alcançando o ambiente absoluto, que é o ambiente do eu sou, de Deus, o absoluto. Então, esse é o propósito da nossa existência e nós vamos, então, em algum momento, superar esse tempo e espaço para alcançar esse ambiente do eu sou absoluto, que é um ambiente perfeito, que lá não cabe a imperfeição. É isso aí.
Volta um pouquinho ali, senhor. Acho que eu esqueci de falar um negócio aqui, né? Uma certa amplitude de escolha que deve ser dada às criaturas imaturas, de modo que elas possam desfrutar da progressão no universo, efetuando contatos com a realidade segundo a sua livre escolha. Então, aqui o aspecto é de que essa evolução nos permite fazer escolhas e vivenciar realidades diferenciadas dependendo da nossa escolha, né? Então, a verdade, dentro desse tempo finito, ela é sempre relativa. Então, a gente tem uma certa amplitude, é uma amplitude limitada, mas suficiente para a gente desenvolver o nosso crescimento e suficiente para a gente perceber que, no final das contas, a escolha é uma só: fazer a vontade do Pai. Eles dão milhões de oportunidades para a gente fazer a escolha certa. Exatamente. Dá uma trombada aqui, outra trombada ali, até você aprender que tem um lugar certo para ir, né? O pecado no espaço condicionado ao tempo dá provas claras da liberdade temporal e até mesmo da licença da vontade finita. O pecado retrata a imaturidade confundida pela liberdade da vontade relativamente soberana da personalidade, deixando, ao mesmo tempo, de perceber as obrigações supremas e os deveres da cidadania cósmica. Então, é isso mesmo, né? O pecado é sempre aquela situação que nós não estamos fazendo a vontade do Pai. E essa possibilidade de exercer o pecado não é uma vontade do Pai, não é o desejo do Pai, não é uma criação do Pai. Ele precisa que a gente tenha essa liberdade de escolha para poder fazer a nossa evolução. Se nós não tivéssemos oportunidade de escolha, não seria uma experiência evolutiva, seria uma experiência perfeita, como é o universo perfeito de Avona. Então, o pecado se necessário, embora ele não seja real, ele se torna real pela vontade finita que deseja, então, praticar aquele pecado. E retrata essa imaturidade, né, que a pessoa confunde com a liberdade da vontade relativamente soberana da personalidade. E é relativamente soberana, porque por mais que a gente acredite que a gente tem liberdade de escolha, na verdade, a gente tem uma escolha só: é fazer a vontade do Pai ou deixar de existir. Não existe outra escolha. Então, é uma verdade, é uma vontade, uma liberdade muito relativamente. Quando a gente fala assim, principalmente para as pessoas que ainda não tiveram um contato muito profundo com o livro de Urântia, né? A gente parece ser um negócio meio duro. Então, e é complicado mesmo. O nosso pai, no encerramento da conferência, dessa conferência da Associação Urântia Internacional, eu contei uma historinha. E não foi a primeira vez que eu contei essa historinha, ela já aconteceu outras vezes. Quando eu tinha 9 anos ou 8 anos, eu tive uma discussão com meu pai, né, que ele me proibiu de fazer uma determinada coisa e eu desobedeci. E por isso eu fui castigado, né? E eu não gostei, né, de ter sido castigado, eu achei que meu pai estava errado. E aquela discussão que sempre pai e filho têm, né? E o meu pai me falou: olha, enquanto você estiver debaixo desse teto aqui, quem manda sou eu. Se você quer ficar aqui, você tem que fazer aquilo que eu quero. Você tem que seguir a minha vontade. Aqui nessa casa mando eu, né? Então eu falei: tá bom, então eu não quero ficar mais aqui, eu quero ir embora. Porque eu não concordo com a sua autoridade, esse negócio desse jeito, né?
Então, foi uma choradeira, porque minha mãe ficou nervosa, meus irmãos ficaram nervosos, todo aquele negócio. Eu fiz uma mochilinha de roupa, botei nas costas e fui saindo de casa, né? Mas ali eu já fui saindo, falando, não, agora ele vai me segurar aqui, né? E a gente vai ter uma outra conversa, né? E ele falou assim, não, pode ir. Então, eu fui saindo, ele me acompanhou até o portão, e dali eu fiquei olhando para trás e ele estava lá no portão, me olhando, né, de longe. E eu fui andando. De vez em quando eu olhava para trás e ele ainda estava lá. E eu fui andando. Quando chegou na esquina da rua da minha casa, então eu tinha que escolher um lado para ir, né? Aí eu percebi que eu não tinha para onde ir, não tinha onde ficar. Então eu fiquei ali parado um tempinho, pensando comigo que o melhor lugar do mundo para estar, naquele momento, era lá na minha casa, que não tinha nenhum outro lugar melhor que aquele ali. Então eu olhei de novo e eu vi meu pai vindo na minha direção, devagarinho, até chegar mais pertinho. Aí ele se abaixou, meio que ajoelhado, assim, abriu os braços dele, abriu um sorriso, e aí eu fui voltando, devagarinho para ele. Até ele me pegar, me abraçar, me pôr no colo e me levou de volta para casa no colo. E ali eu entendi que aquele lugar era o lugar que eu tinha que estar. Então, onde quer que a gente esteja, aqui agora, do jeito que a gente está, em qualquer lugar que a gente esteja, não importa onde você está, não importa se é no pântano, no brejo, em cima de uma árvore, no deserto, no rio remando, olha, você tá, você está na casa do nosso Pai Celestial. Então, é o reino dele. Isso aqui é uma criação dele, isso aqui é a casa dele. E nós somos a família dele, somos os filhos dele. E enquanto nós estivermos nessa casa, nós temos que fazer a vontade dele. Porque eu tenho certeza absoluta que a vontade dele é a melhor vontade para todos nós. Então, assim, se eu não quiser fazer parte dessa casa aqui, eu tenho que arranjar um outro planeta, um outro cosmos para ir. Planeta não, né? Eu tenho que sair desse cosmos aqui e dizer para o meu pai, olha, cara, eu não quero ficar aqui, não. Ele vai dizer, não, tudo bem, você pode escolher de não ir como o meu pai fez comigo. É claro que o meu pai não queria que eu fosse embora de casa. Assim como é claro que o nosso Pai Celestial não quer que nós saiamos daqui. Ele quer que a gente fique aqui, entre os irmãos, fazendo a família e chegando até Ele, o nosso Pai. Mas para isso é preciso fazer a vontade dele. Qual é a vontade dele? Que a gente reconheça Ele como Pai e a gente ame a todos nós, entre nós, como filhos do nosso Pai, como irmãos, como membros de uma só família. Essa é a única vontade do nosso Pai. Quando a gente fizer isso, a gente alcança, mais dia menos dia, a perfeição. Por quê? Você aprende a ser feliz pelo serviço ao Pai e pelo serviço aos irmãos. E quando todo mundo tiver esse ideal nobre de serviço, não tenha dúvida, nós vamos chegar na perfeição. O sofrimento vai deixar de existir. As angústias, as dificuldades vão desaparecer. O dia que todo mundo tiver esse mesmo sentimento. Então, faz parte desse processo, né? Eu posso achar, eu não quero fazer a vontade de Deus. Tá bom, você está na casa dele, cara, você tem que pensar bem, porque esse aqui é um processo, um organismo em gestação, uma coisa em formação. Se você não consegue se enquadrar e se aderir a esse organismo de uma forma útil, produtiva, que seja bom para o todo, você está com um problema grave para ser resolvido, porque até onde eu sei não tem outro cosmos para a gente se mudar. Então, é isso aí.
A iniquidade nos domínios finitos revela a realidade transitória de toda individualidade não identificada com Deus. Apenas quando uma criatura torna-se identificada com Deus é que ela torna-se verdadeiramente real nos universos. A personalidade finita não se autocriou. Entretanto, na arena da escolha, no superuniverso, ela determina o próprio destino. Aqui, é a escolha, fazer a vontade do Pai ou não. Então, e você não quer explicar o que é iniquidade para nós? Então, os ensinamentos do livro de Urântia, eles diferem nas nossas escolhas aquilo que eles chamam de erro, o que é chamado de pecado e o que é chamado de iniquidade. O erro é escolha errada por ignorância, não é uma ação, nenhuma atitude, nenhuma intenção deliberada de fazer a coisa errada. A coisa errada acontece muitas vezes por desconhecimento e por ignorância. Então, esse é um resultado normal do processo evolutivo. Nós, na nossa vida, vamos acertar errando muito. Então, a gente erra daqui, erra dali, uma hora a gente vai acertar. O pecado, a gente sabe qual é a ação certa, mas a gente tem uma fé tão fraquinha, uma capacidade tão fraca de se relacionar com Deus, que a gente não consegue superar a força de escapar daquele pecado. Então, geralmente, esse tipo de pecado denota claramente a nossa falta de fé, porque quando a gente faz a coisa errada, que a gente sabe que fez errado, a gente fala, puxa vida, a gente fica se castigando, né? Dizendo, eu não podia ter feito isso, eu fui lá e tal. Então, é falta de fé, por quê? Porque quando a gente tem uma fé forte, aquela fé no Pai, que nós discutimos a semana passada, a gente tem uma situação, né, de que a gente tem uma fortaleza tão grande nessa fé, que a gente se sente incapaz de trair ao Pai, incapaz de ser desleal com o Pai. Então, quando essa fé é muito forte, a gente é incapaz de cometer o pecado. Mas o pecado não afasta Deus de nós. Nós é que nos afastamos de Deus quando nós cometemos o pecado. Mas é uma falha consciente. Já a iniquidade é aquela em que a pessoa sabe que está errado, quer fazer, deliberadamente se propõe a fazer, aviltando a vontade de Deus e diz, dane-se, eu não quero nem saber, eu vou fazer desse jeito e pronto, acabou. Então, não tem o arrependimento, não tem o sentido de culpa, é uma ação deliberada com o propósito de fazer errado. Então, essas são as diferenças. É claro, o pecado permite a sua salvação, a sua volta, sua reconciliação com Deus. E não vai provocar, de maneira nenhuma, um afastamento definitivo. Já na iniquidade, o afastamento é definitivo. Então, essa é a diferença entre erro, pecado e iniquidade, segundo os ensinamentos do livro de Urântia. O outorgamento da vida torna os sistemas de energia material capazes de autoperpetuação, autopropagação e autoadaptação. O outorgamento da personalidade confere aos organismos vivos outras prerrogativas de autodeterminação, autoavaliação e autoidentificação com o espírito da deidade, com o qual se podem fusionar. Exatamente. No processo físico, nós já falamos disso, na energia material, ela vai se desenvolver até alcançar um ponto de equilíbrio, até um ponto em que ela já não vai sofrer mais alterações e vai estar divinamente equilibrada. Quando você tem a personalidade envolvida,
você tem um desenvolvimento físico, mas esses seres, esses organismos vivos, têm o poder de livre-arbítrio, de escolha, né? Então, e a escolha, se for correta, vai se identificar com o espírito, que é o fusionamento, então, nosso com essa fração da centelha divina que habita o ser humano. As coisas vivas subpessoais apresentam a indicação de uma energia matéria ativadora da mente, primeiro nos controladores físicos e, em seguida, nos espíritos ajudantes da mente. O dom da personalidade vem do Pai e confere prerrogativas únicas de escolha ao sistema vivo. Se, porém, a personalidade tem a prerrogativa de exercer uma escolha volitiva de identificação com a realidade, e se essa for uma escolha verdadeira e livre, então essa personalidade em evolução deve possuir também a possibilidade da escolha de se autodesorientar, autofragmentar e autodestruir. A possibilidade da autodestruição cósmica não pode ser evitada se a personalidade em evolução tem de ser verdadeiramente livre no exercício da vontade finita. Isso aqui é o que entra em choque com muitas religiões, né? Que sempre tem a ideia de que todos nós somos filhos de Deus e que mais dia, menos dia, independentemente da nossa vontade, nós estaremos perfeitos. Dentro dos ensinamentos do livro de Urante, isso não acontece assim. Porque se nós somos dotados de livre-arbítrio, nós temos o poder de escolher a Deus ou de rejeitá-lo. Então, essa autodestruição não é uma destruição provocada por Deus, é uma escolha do indivíduo. É preciso assimilar muitas outras coisas dos ensinamentos para entender até onde a gente chega aqui. Acho que um aspecto importante desses ensinamentos é que nós recebemos infinitas oportunidades de escolher ao Pai. E recebemos uma ajuda incansável de incontáveis seres supramateriais que estão zelando por nós e tratando de nos conduzir ao eterno. Se a gente, apesar de todos os esforços, apesar de todas as oportunidades, a gente insiste em fazer a escolha errada, nós vamos cometer o que eles chamam de um suicídio cósmico. A gente se autodestrói. Essa é a ideia. É por isso que a segurança aumenta quando se reduzem os limites da escolha da personalidade nos níveis mais baixos de existência. A escolha torna-se mais liberada à medida que se ascende nos universos. E, finalmente, a escolha aproxima-se da liberdade divina quando a personalidade ascendente alcança a divindade de status, a supremacia na consagração aos propósitos do universo, o alcance completo da visão cósmica e a finalidade de identificação da criatura com a vontade e o caminho de Deus. Exatamente. Te falamos disso já, né? Você quer continuar lendo ou quer passar para alguém? Pode ler agora. Quem quer ler? Façam fila, por favor. Rosângela, vamos lá, coloca a sua voz angelical aqui nesse negócio. Vamos lá. 8º, controle e supracontrole. Nas criações do tempo e do espaço,
O livre-arbítrio é resguardado com restrições e limitações. A evolução da vida material primeiro é mecânica, depois ativada pela mente, e, após o outorgamento da personalidade, pode tornar-se dirigida pelo espírito. A evolução orgânica nos mundos habitados é fisicamente limitada pelos potenciais das implantações originais de vida física dos portadores da vida. Por que após o outorgamento da personalidade? Porque antes da personalidade não existe cidadania cósmica. Então, os animais, de uma então maneira é geral... nos primórdios, lá quando era ameba, sapo, etc. Não, então, em todas as criações, inclusive a nossa, a evolução da vida material é primeiro mecânica. Então, vai lá, acontece a fecundação. Então, já tem uma evolução, primeiro acontece a fecundação. Em algum momento, nós vamos receber a personalidade. Depois de que houver ativação da mente. Então, a gente fala, na minha concepção, né, existe muita discussão sobre isso, que a personalidade acontece praticamente de forma simultânea com a concepção. Mas tem gente que não concorda com isso. Então, a vida primeiro evolui mecanicamente, é um negócio físico, aí começa a formação da mente, do nosso cérebro. Que são 14 dias. Isso, com 14 dias de formação do feto, surge a formação, o início da formação do sistema mental, que é a base dele, então, é o início da formação do cérebro. Após isso, nós teríamos o outorgamento da personalidade. Né? E essa personalidade, mais tarde, pode ser dirigida pelo espírito. Nós só vamos receber o espírito quando? Quando a gente recebeu o ajustador do pensamento, que é a centelha divina, ali por volta dos 5 anos de idade. Mas ninguém recebe a centelha divina, ninguém recebe o ajustador do pensamento, se for desprovido de personalidade. Então, por isso, o potencial é espiritual. De outra forma, não tem esse potencial. O homem mortal é uma máquina, um mecanismo... Alguma coisa? Fala, Flávio. Pode voltar um pouquinho, Rosângela, ali na lâmina anterior ali. Por que ele fala que o livre-arbítrio é resguardado com restrições e limitações? O livre-arbítrio, quer dizer, né? Faz o que tu quiseres. Mas por que ele bota essa barreira, né? Restrições e limitações? Porque a gente não tem mesmo livre-arbítrio total. Você pode ter vontade, por exemplo, desejo de voar, mas você não consegue voar. Você pode ter desejo de ficar sem comer, mas você não consegue ficar sem comer. E assim vai. Então, o nosso livre-arbítrio, ele existe. A gente pode fazer escolhas. Mas essas escolhas, elas são limitadas, muito limitadas. Mas elas, apesar de serem limitadas, elas são suficientes para que nós possamos desenvolver um processo evolutivo, e esse processo evolutivo é o processo de perfeccionamento, e, ao mesmo tempo, fazer a vontade do Pai. Então, se as nossas escolhas fossem ilimitadas, eu acho que a chance da gente escolher fazer a vontade do Pai seria muito mais difícil. Então, o Pai já, de certa forma, limitou para que aumentasse a chance de que nós fizéssemos a vontade dele, que nós caminhássemos em direção a ele. Nós temos, então, essas limitações. Quanto mais a gente evolui, maior é o nosso livre-arbítrio. Quanto mais evoluímos, então a gente sai do nível puramente físico-material, passa para o nível mononcial e depois para o nível espiritual. E à medida que a gente vai evoluindo, a nossa visão cósmica, a nossa visão do reino de Deus, da família de Deus, a nossa visão dos propósitos de Deus,
eles vão se ampliando. Então, a nossa liberdade de escolha cresce na mesma proporção. A gente vai desenvolvendo inúmeras percepções que a gente aqui não tinha condições de fazer. Veja, até os nossos sentidos são diferentes, né? Não, mas assim, Henrique, olha só, a questão do livre-arbítrio, a implicação dele está ligada diretamente à responsabilidade, né, dos atos que tu possa fazer. Ou, por exemplo, a liberdade. Tu não pode fazer algo que vá ferir, de repente, teu vizinho, né? A tua liberdade vai até onde começa do outro, enfim, esse tipo de coisa. Agora, com relação à falta, tá? Ao pecado, por exemplo, né? Que eu acho que é onde se aplica realmente o livre-arbítrio, quer dizer, tu tem, na verdade, toda a liberdade para pecar ou não, enfim, né? Quer dizer, essa é irrestrita, porque, na verdade, depende de ti só, quer dizer, Deus te dá exatamente o livre-arbítrio para tu evoluir, eles têm responsabilidade para crescer, mas tu pode também não fazê-lo, né? Então, ela não é limitada, como ele está colocando aí, no meu entender, entendeu? Estou levantando essa questão. Ela é ilimitada, né? E aí tu escolhe o que fazer. Tá? Não te Eu parece? acho que a maneira de ver isso, por exemplo, em relação a mudar as condições da criação de Deus, no sentido de dizer, olha, esse território aqui, ou essa geografia, ou esse ambiente, ou essas pessoas que estão aqui, por um ato de vontade minha, não vão fazer parte do plano de Deus. Eu vou mudar esse plano de Deus. Então, seu livre-arbítrio, ele é limitado nisso. É como você falou, a sua liberdade termina onde começa a liberdade do outro. Então, mesmo que você escravize as pessoas, você não tem o poder de mudar a vontade delas. Elas podem não exercer a vontade delas, mas elas não vão fazer a sua, elas vão fazer porque estão obrigadas ali, mas elas não vão rejeitar o pai porque você pediu que elas rejeitem o pai, ou porque você forçou uma situação tal que elas rejeitem o pai. Isso não vai acontecer. Então, essa capacidade de interferir no livre-arbítrio do outro não existe. Nesse sentido de que a pessoa rejeite fazer a vontade do pai. Assim como não existe nosso livre-arbítrio no que diz respeito às nossas condições físicas, também são limitadas. Nós não conseguimos superar a morte, nós não conseguimos superar a fome, essas coisas. Então, nós não temos o poder de Deus, o poder de mudar algumas coisas da natureza. Então, nesse sentido, o nosso livre-arbítrio, de fato, ele é limitado. E o nível de estrago que nós podemos causar no plano evolutivo de Deus, ele é muito limitado. Ele basicamente consiste na decisão pessoal nossa de seguir ou não esse plano de Deus. Então, é nesse sentido que o nosso livre-arbítrio é muito limitado. Eu não consigo mudar o plano de Deus. Aqui fala, o homem não pode escolher além do âmbito daquilo que é escolhível. E foi aquilo que a gente falou lá no começo. Né? O escolhível é aquilo que o cara pode escolher fazer. Você pode escolher fazer o mal, se você quiser, e afetar fisicamente as pessoas, causar sofrimento, todo esse negócio. Tem uma parte dos ensinamentos que dizem, olha, nós somos parte do todo, e sendo parte do todo, todos nós pagamos um preço pelo erro dos demais, não importa. Então, você pode morrer, pode ser afetado fisicamente, economicamente, mentalmente, você pode ser afetado de inúmeras formas pelo pecado e pelo erro causado pelo outro. Tem aquela história de a borboleta bate a asa aqui e provoca um furacão lá não sei aonde. Então, isso é uma verdade, né? Todos nós sofremos pelos atos deliberados do outro.
Mas mesmo nessa situação, os ensinamentos dizem, apesar disso, a sua vontade é soberana. Não existe ninguém, nenhuma personalidade que te possa extrair o direito à eternidade. Só você pode decidir sobre isso. Ninguém mais pode interferir nessa vontade sua. Então, mesmo que você esteja lá morrendo, que seja sacrificado, se o seu desejo é fazer a vontade do Pai, você vai perder sua vida física aqui, mas você vai continuar. Então, nesse sentido, assim, o livre-arbítrio do homem, ele é limitado. Nós conseguimos provocar ações desastrosas, sim, e elas fazem parte da nossa evolução, com certeza, mas elas não mudam o plano do Pai. Por mais guerra que a gente faça aqui, por mais destruição que a gente provoque, esse território aqui vai continuar sendo casa do Pai, e mais dia menos dia, ele vai ser consertado e vai chegar na perfeição que o Pai deseja. Podemos fazer o que a gente quiser, isso não vai mudar. Sim. Okay. O homem mortal é uma máquina, um mecanismo vivo. As suas raízes estão verdadeiramente no mundo físico da energia. Muitas reações humanas são mecânicas pela sua natureza. Muito da vida é maquinal. Contudo, um mecanismo é muito mais do que uma máquina. Ele é dotado de mente e é residido por um espírito. E, embora em toda a sua vida material ele nunca possa escapar da mecânica química e elétrica da sua existência, ele pode aprender cada vez mais como subordinar essa máquina de vida física à sabedoria diretiva da experiência, pelo processo de consagrar a mente humana à execução dos estímulos espirituais do seu ajustador do pensamento residente. Nós temos discutido muito sobre isso daqui nas últimas reuniões nossas, né? Aquelas 4 energias, a personalidade, energia física, energia mental e energia espiritual, né? Então, é verdadeiro isso aqui que ele está dizendo. Eu sempre falei, todas as vezes que nós falamos sobre esse assunto, que a energia física é um dragão e ela pode consumir a nossa existência se a gente não for capaz de colocá-la subordinada à nossa mente. Nós, evidentemente, não temos como deixar de ser animal. E isso também não é pedido, nós não temos que deixar de ser animal. Essas necessidades animais, elas podem ser e devem ser supridas, mas com sabedoria da mente, porque, de outra forma, a gente fica tão escravizado dessas vontades materiais, dessas necessidades físicas, que a gente acaba perdendo a perspectiva de outras possibilidades de vida. Então, aquele indivíduo que vive para comer, vive para dormir, vive para fazer sexo, só pensa no sexo, vive para fazer, enfim, a pessoa se transforma num escravo da matéria, inclusive do dinheiro. Então, assim, aquilo que nós já falamos, não é proibido ser rico, não é proibido ter dinheiro, mas é proibido você ser escravo dessa situação. Então, você assumir um papel que nada mais existe de importância na sua vida que não aquilo que é aquela matéria que te consome e que faz com que você não consiga enxergar mais nada a não ser aquilo ali. Você é uma droga da qual você se transforma num dependente. Então, é isso que eles estão dizendo aqui. Então, o primeiro passo
é a subordinação dessa energia física à nossa mente. Nós temos que ter uma mente sadia, capaz de impor limites a essa energia física. O problema é que muitas vezes acontece o contrário, né? A nossa mente é dominada por essa energia física e a gente só consegue pensar nessas demandas da matéria, nessas demandas da energia física. Então, quando a gente inverte esse processo, a gente consegue, então, controlar melhor isso, mas se a gente não tiver uma influência espiritual, uma influência que vem da centelha divina, do ajustador do pensamento, periga da gente, então, enaltecer o nosso ego e, além de ser escravo, então, deixar de ser escravo da parte física, a gente passa a querer escravizar aos nossos semelhantes, de diferentes maneiras, usando toda a sabedoria e toda a mente que a gente tem. Essa sabedoria é uma sabedoria terrena que eu estou falando, porque, na verdade, o indivíduo que faz isso não é muito sábio, mas a gente busca a escravização dos nossos semelhantes, a submissão dos nossos semelhantes às nossas vontades, aos nossos desejos. A gente está cansado de ver isso daí. Então, é o poder a ser exercido sobre as personalidades que nos cercam. É o poder, o domínio do lugar, do ambiente onde nós estamos. Quando a gente tem a nossa energia mental coordenada pelo processo espiritual, então a gente faz o uso adequado dessa energia mental para controlar a energia física e a gente usa a nossa mente para servir a Deus e servir aos homens. Essa é a diferença. Então, esse ego, ele desaparece, esse desejo de subjugar o semelhante, quando a gente tem a influência dessa energia espiritual, ele desaparece, porque quem que tem uma energia espiritual elevada e vai escravizar o seu semelhante, subjugar o seu semelhante, ou vai ficar contra a vontade do Pai? Então, quando a gente consegue fazer a coordenação e unificação dessas energias, nós alcançamos a perfeição. E esse processo é conduzido, administrado pela nossa personalidade. A personalidade é que tem essa tarefa de unificar essas energias. E esse processo de unificação é isso. A energia física está subordinada à energia mental e esta coordenada pela energia espiritual. Se assim for, unificamos tudo e chegamos na perfeição. O mecanismo limita a função da vontade, enquanto o espírito a libera. A escolha perfeita, não controlada pelo mecanismo, não identificada com o espírito, é perigosa e instável. O predomínio do mecanismo assegura a estabilidade às custas do progresso. A aliança com o espírito libera a escolha do nível físico e, ao mesmo tempo, assegura a estabilidade divina, produzida por meio de um discernimento interior universal, ampliado e de uma compreensão cósmica crescente. É o que falamos aqui. O grande perigo que acossa a criatura é, ao conseguir a liberação das algemas do mecanismo da vida, que ela deixe de compensar essa perda de estabilidade e de efetuar uma ligação harmoniosa operante com o espírito. A escolha da criatura, quando relativamente liberada da estabilidade mecânica, pode ser intentar uma outra liberação, independentemente de uma identificação maior com o espírito.
O princípio mesmo da evolução biológica torna impossível que o homem primitivo surja nos mundos habitados com uma dotação grande de mestria de si próprio. E, por isso, o próprio desígnio criativo que propôs a evolução, do mesmo modo, provê aquelas restrições externas de tempo e espaço, de fome e medo, que efetivamente circunscrevem o campo da escolha subespiritual dessas criaturas não cultivadas. À medida que a mente suplanta, com êxito, barreiras cada vez mais difíceis, esse mesmo desígnio criativo também provê uma lenta acumulação de herança racial, de sabedoria experiencial dolorosamente armazenada. Em outras palavras, para a manutenção de um equilíbrio entre as restrições externas que diminuem as restrições internas que aumentam. A lentidão na evolução do progresso cultural humano atesta a eficácia daquele freio. A inércia material que tão eficazmente opera para retardar as velocidades perigosas de progresso. Assim, o tempo, ele mesmo, amortece e distribui os resultados, de outro modo letais, do escapar prematuro das barreiras sucessivas à atividade humana. Pois, se a cultura avança depressa demais, quando a realização material ultrapassa a evolução da sabedoria e da adoração, então a civilização contém em si própria as sementes do retrocesso e, ao menos que respaldadas por um aumento rápido na sabedoria experiencial, tais sociedades humanas irão retroceder dos níveis altos, mas prematuros alcançados. E as idades de trevas, de interregno, da sabedoria serão testemunhas da restauração inexorável do desequilíbrio entre a autoliberdade e o autocontrole. Foi isso que aconteceu com a rebelião de Lúcifer. Ele quis acelerar o processo, a humanidade não estava pronta, então a gente já estava caminhando. Durante 300 mil anos a gente caminhou em evolução. Quando ele reverteu tudo, o que aconteceu, quando ele acelerou tudo, o que aconteceu foi um retrocesso e nós voltamos aos níveis mais baixos que a gente tinha, não é isso? Então, é isso, mas também nós temos na história da evolução da humanidade vários momentos em que a humanidade experimentou um retrocesso. Por quê? Porque não estava preparada para o avanço que foi proposto. Então, à medida que a gente vai evoluindo, que a gente tem que lembrar que, inclusive, nós passamos por um processo de desenvolvimento de religião evolucionária. Então, o que acontece? Essa evolução vai trazendo um conhecimento e uma sabedoria que é fundamentado, muitas vezes, em crenças e coisas que a gente vai desenvolvendo por esse processo evolutivo e que, ao mesmo tempo que faz com que o homem avance, também funcionam como uma alavanca, uma âncora para que a gente possa continuar se desenvolvendo. Então, é muito engraçado, porque a gente percebe isso bastante na religião. A religião vem se desenvolvendo, né? A religião vem se desenvolvendo e essa religião vai trazendo comportamentos sociais, crenças e ideias de relacionamento entre as pessoas e desenvolvimento cultural que, num primeiro momento, provocam um avanço da civilização.
mas, num segundo momento, impedem que aquela civilização avance, porque aqueles costumes, aquelas crenças estão arraigados de tal forma que prendem, né, seguram a civilização. E quando a gente escapa disso por um avanço de modernidade muito grande, a tendência é que a gente volte no retrocesso. Então, por exemplo, tem outras partes do ensinamento, dos ensinamentos que estão no livro, que falam muito da evolução do homem e da necessidade de enaltecer aqueles que são os carros-chefe, aqueles que são os promotores da civilização. O homem, no seu desenvolvimento evolucionário, ele teve uma tendência a premiar e a conceder direitos que supostamente são direitos iguais para todos. Nós andamos aí um dia desse estudando. A natureza não concede direito a ninguém. Nenhum ser presente na natureza tem direito nenhum, nem a vida. A gente vê de que maneira os predadores lutam para sobreviver. Então a natureza não concede direitos. Os direitos é a sociedade quem concede. É lógico, resultado do processo evolucionário. Mas mesmo entre os homens, é preciso reconhecer que nós não somos iguais. Nós somos homens, somos mulheres, somos brancos, somos negros. Então, a gente não é igual, nós não somos iguais. O que é preciso reconhecer é o direito de igualdade de oportunidades, né? Mas não, a gente quer estabelecer a ideia do direito de igualdade a todos os seres humanos indistintamente. Ora, para fazer isso, o que é preciso fazer? Tem que nivelar por baixo. Não tem como nivelar por cima. Então, quando você decide que todo mundo tem o mesmo direito, e todo mundo é igual, e todo mundo tem que ser tratado da mesma forma, você, então, experimenta um retrocesso. Por quê? Porque você tem que puxar todo mundo que está lá em cima, está lá na frente, para ficar no nível daqueles que estão lá embaixo, porque senão não tem igualdade. E não dá para você elevar aquele que está lá embaixo se ele não passou pelo processo necessário para alcançar aquela condição. Ou seja, não tem como transformar um troglodita num médico, mas você pode transformar um médico num troglodita, depende do que você quer fazer. Então, essa é que é a ideia. Se você, por um lado, tem uma ideia progressista de avançar, essa ideia pode ser muito boa, mas dependendo da ideia que você colocou lá, você vai experimentar um retrocesso. Essa é que é a ideia que o livro nos traz. Eu estou citando aqui um exemplo, uma situação, mas tem milhões de experiências e de ideias que mostram isso. Então, todos esses desenvolvimentos, eles têm que caminhar de forma harmônica, não tem como fazer diferente. E esse processo é realmente lento. É um processo de experiência. Não tem o que fazer. Jesus falava, né, que nós deveríamos crescer pela evolução e não pela revolução. Exatamente. Então, não adianta fazer revolução que não vai acontecer nada. A evolução é soberana. Ela se impõe. A experiência é soberana. Então, por mais que a gente corra para um lado, tem aquela bola, aquele todo que vai sempre estar nos puxando para uma realidade evolutiva que vai avançar gradualmente, pouco a pouco. Não adianta tentar forçar a barra. Mas eu acho que a gente está passando aqui, só referindo, acho que a gente está passando por um momento assim, na humanidade, né, de um crescimento tecnológico espantoso, intelectual, né?
Só que, por outro lado, a gente está, acho que, decrescendo moralmente e até em termos de crenças, né? Tá vendo? Acho que a gente está, a humanidade está se desconectando do divino, né? E colocando grande, né? Toda a sua crença na ciência, na técnica, tal. Quer dizer, eu acho que essas situações que começam a acontecer assim, vamos falar bem claro assim, essa pandemia aí, essas coisas não são de graça, assim, sabe? Isso aí tem uma razão por trás, não é castigo nem nada, não, é longe disso. Mas isso aí tem uma razão, entendeu? Isso aí é um chamamento de atenção. Olha aqui, ó, vamos entrar na rota de novo. Estão se desviando demais aqui, sabe? Então, eu não tenho dúvida que isso a gente tem que parar e pensar um pouco sobre isso. Eu tenho falado com muita gente sobre isso, né? Quando as pessoas falam, que desgraça, eu digo, olha, ok, tem muita gente morrendo e tal, mas isso aí é um motivo para a gente se acordar, né? E saber o porquê o que a gente tem que mudar, entendeu? Porque as coisas não vêm de graça, quer dizer, a gente sempre tem que aprender uma lição, né? A partir de uma situação como essa que está acontecendo, de um drama desse, de uma situação onde morre um monte de gente, né, de uma hora para outra, independente de credo, religião, raça, poder aquisitivo, quer dizer, é um ceifador parelho, assim, né? Ele vem, né? Então, acho que isso é alguma coisa que já é para corrigir a nossa rota aí, né? Para chamar a atenção para a humanidade, olha aqui, ó, vamos devagar, as coisas não são assim, vocês estão se confundindo, né? E eu acho que, no meu modo de ver, é o que está acontecendo. Exatamente, você falou muito bem, Flávio. Essa é uma oportunidade única que nós temos de um aprendizado gigante, porque, de fato, o que está acontecendo com essa pandemia nos mostra que nós não estamos isolados, sozinhos, em nossa casa, em nosso bairro, em nossa cidade, em nosso país. Não adianta você ter vacina para a sua população toda, que é o caso dos Estados Unidos agora, se você não tiver para o resto do mundo, com quem você vai se relacionar? Você vai fechar as portas para o resto da vida, tudo. Então, assim, esse avanço tecnológico, ele tem que ser inclusivo, ele não pode ser exclusivo, né? E isso faz a todos lembrar que esse planeta aqui é a nossa casa. Não adianta eu chutar a porta aqui, porque o vizinho que está ali do lado vai reclamar e alguma coisa vai acontecer. Como a gente discute, por exemplo, sem entrar nas questões ideológicas, sobre a questão da Amazônia. Não podemos reclamar que o vizinho lá da França, ou não sei de onde, fica reclamando da nossa situação aqui no Amazonas. Sim, o Amazonas é nosso, mas o planeta é um só, e talvez, de alguma forma significativa, o Amazonas tenha uma importância relevante para a preservação do planeta. Nós podemos até discutir quem deixou de fazer preservação, quem não fez, se tem direito a reclamar, se não tem. Mas, escuta, não adianta discutir isso. Nós temos que reconhecer que existe alguma coisa que precisa ser modificada, que é o caso da pandemia. Então, não adianta você ficar lá dizendo que não, tudo bem, eu vou resolver meu problema aqui. O mundo é muito pequeno. Nós vivemos todos juntos. E acho que essa situação que nós estamos vivendo, ela traz muito desse sentido, né? Da gente reconhecer que, gostemos nós ou não, nós somos uma família. E a gente está todo mundo no mesmo barco. Então, em algum lugar, a gente tem que começar a ceder e modificar esse entendimento de soberania, de nacionalismo e todo esse negócio. Isso aí é muito complicado. O Flávio colocou, quando ele começou a falar, ele falou uma coisa que eu achei interessante. Ele falou que a gente está evoluindo muito tecnologicamente, até culturalmente, mas está se distanciando do divino. Então, se a gente fizesse uma comparação com corpo, mente e espírito, a gente poderia dizer que nós estamos exacerbando a mente coletiva, vamos dizer assim. Tem um desequilíbrio aí. E
o espiritual, né? O potencial espiritual. Então, isso é uma verdade. Então, em algum momento, nós vamos experimentar um retrocesso por isso. E aí eu quero lembrar aqui o mandato de publicação do livro de Urântia, que tem lá muitas instruções nele contida, muita coisa importante, mas uma das coisas que está lá no mandato de publicação é justamente que eles falam, olha, esses ensinamentos não são para a presente era, eles são para uma era que se avizinha. E ele está sendo lançado prematuramente para a formação de líderes e instrutores que possam estar preparados para a disseminação dos ensinamentos nessa era que se avizinha. E eles definem que essa era que se avizinha vai acontecer quando terminar essa luta ideológica que está acontecendo na humanidade. Aí muita gente entendeu que essa luta ideológica era aquela questão do comunismo, porque naquela época nós estávamos vivendo aquele período de Guerra Fria. Era pré-guerra ainda. Então, já estávamos ali vivendo a situação do comunismo e capitalismo e todo aquele negócio. Ninguém sabe exatamente do que os reveladores estavam falando, mas, para mim, essa guerra ideológica é justamente isso, essa ideologia da tecnologia contra a espiritualidade. Para mim, o sentido está aí, na perda dessa espiritualidade. E eles falam que, quando essa era terminar, o homem vai viver uma fase de sede espiritual, de fome espiritual, e é nesse momento que o livro vai estar lá introduzido. Então, o que eu estou entendendo é que, assim, essa era de mudanças tecnológicas, sociais, políticas, econômicas, vai culminar num momento em que o homem vai sentir que está tudo errado, que precisa mudar alguma coisa, e voltar mais para a espiritualidade. Então, nós vamos experimentar, sim, um retrocesso do ponto de vista tecnológico de algumas outras coisas e valorizar mais esse sentimento de irmandade, de sociedade, de desenvolvimento. Então, eu acho que é por aí, mas a verdade é que é só um achômetro. Mas muita gente insiste que é a questão do comunismo, que já acabou lá atrás, já morreu, e eu acho assim, é lógico que ainda tem resquícios dele aí vibrando por aí. Mas até Cuba, não. Mas nem Cuba, mas já está certo. De Estado. Eu vou nessa linha também, porque realmente é uma questão ideológica local, comunismo, capitalismo, uma coisa muito local, dos últimos 100 anos, quer dizer, no máximo, mas essa questão que é para os próximos 1000 anos, realmente eu acho que essa guerra assim, entre, né, o materialismo e a espiritualidade. É o materialismo e a espiritualidade. Eu acho que é bem isso. Que é, basicamente, quando a gente fala dos processos de autogratificação. Então, os ensinamentos falam muito da necessidade de autoperpetuação da raça humana, da autopreservação, que é outra coisa, autopreservação e autossustentação, e autogratificação. Esses 3 elementos são necessários, só que os 2 primeiros são imprescindíveis, enquanto que a autogratificação ela tem que ser controlada, ela tem que ser dominada sob pena de destruir a sociedade. E isso está muito claro ali nos ensinamentos. E nós estamos vivendo hoje um momento de autogratificação, que é a autogratificação da comida, da bebida, do trabalho, do poder, sexo, do dinheiro, do sexo. Então, é aquele negócio daquela busca desenfreada pela autogratificação. E a autogratificação, em algum momento, ela vai causar um estrago tão grande que a gente vai ser obrigado a reconhecer que aquilo ali não está certo. Nós vamos ter que voltar naquele tempo ali, né? E pensar mais na preservação da espécie, na autossustentação da espécie. E aí, acho que sim, nós vamos nos voltar para aspectos mais espirituais, né? Talvez. Vamos torcer para que seja assim. Acho que sim. Bom, estamos aqui há 5 minutos e outra vez avançamos aí meia página.
Não, Dessa vez foi um pouquinho mais, né? Eu acho que, não sei se vai acabar já. Só vou andar para frente para ver. Andar para trás. Ixi, tem coisa pra caramba. Eu achei que fosse rápido. Então, vamos continuar a partir daqui, na próxima reunião, né? Muito bem-vinda, Tereza. Eu sei que tem algumas coisas aqui que são cabeludas para você. Eu espero que você não desanime. Não, imagino. Tem muita coisa interessante para mostrar. E, na verdade, é assim, esse aqui é um processo que cada um de nós tem que chegar à sua própria conclusão. Eu acho importante você continuar estudando o livro, entendendo, e para que você mesmo chegue a uma conclusão. A única coisa cabeluda para mim, na verdade, é o fato de nós não sermos eternos. A gente conquista essa eternidade. E para mim, eu sempre acreditei que nós somos eternos. E esse para mim, porque o resto que você falou tem muito a ver com. Eu já li muitos livros, muitos mesmo. Então, tem muito a ver com tudo que eu já vivenciei, com tudo que eu já li, com tudo que eu acredito. Agora, essa parte especificamente, essa daí. Essa pega, eu sei porque você tem uma formação espírita agora, neste momento. Acho que a maioria de nós aqui também passou por uma. Eu fui espírita durante muitos anos. Bem. Então, assim, a gente tem mesmo dificuldade de entender algumas coisas do livro. Não é do livro, é dos ensinamentos aqui. E muita gente fica mesmo questionando muitas coisas que tem aqui. Mas, enfim, eu acho que à medida que a gente vai tomando contato com esses ensinamentos, a gente vai tendo uma percepção um pouquinho diferenciada de algumas coisas. Mas, no final, verdadeiramente, os caminhos dos ensinamentos do livro de Urantia, a progressão evolutiva, de uma certa forma, ela é muito parecida com aquela pregada no Espiritismo, que é um processo evolucionário. Tem as suas diferenças importantes e significativas, mas é um processo evolucionário. Então, tudo bem, nesse sentido, todos aqueles que evoluem vão alcançar o Pai Universal, com certeza.